A gente vê, a gente vê na igreja, a gente vê no início da igreja o combate ao mau ensino, ou seja, em todo o tempo rejeitando aquilo que era mau ensino, seja Ananias e Safira, seja a questão lá do Simão, em que Pedro fala com ele sobre a atitude dele e o que ele estava fazendo, e tem outras situações. Mas tem uma que talvez a gente possa ver até mais detalhe no combate ao mau ensino, com relação à igreja de Antioquia e irmãos que tinham saído de Jerusalém e para lá, ensinando que precisava fazer a circuncisão para ser salvo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, nem o que havia sido pregado até então. Paulo e Barnabé discutindo com essas pessoas, e aí então a igreja decide enviar essas pessoas, Paulo e Barnabé e mais alguns, para Jerusalém para discutir o assunto em Jerusalém. Então, isto depois de debaterem, depois de discutirem, depois de Simão falar, Tiago, aí então escrevem uma carta e diz assim, lá em Atos 15, 23 até o 26. Mandaram por eles a seguinte carta, ou seja, por Silas, que estava indo, Judas, além daqueles que tinham ido lá discutir. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aí eles reuniram, tomaram uma decisão e comunicaram de forma conjunta aquilo que estavam decidindo. Mas o fundamental é combater o mau ensino. As práticas elas poderiam continuar porque elas faziam bem até mesmo para a saúde com relação, por exemplo, à circuncisão. E assim tem outros rituais importantes que talvez poderiam ser observados ou instigados, mas não como condição de salvação, pois não tinha nada a ver. A salvação, a reconciliação com Deus, o perdão, a justificação através de rituais, porque não são rituais, não são regras que nos salvam. É isso que a gente precisa entender e compreender. E esses irmãos reuniram depois da contenda que iam lá para Jerusalém, eles conversaram, eles discutiram, relembraram o que Deus tinha feito por meio de cada um, e aí então enviam de volta aqueles irmãos, juntamente com Judas e Silas, para comunicar a decisão que aquele concílio, aquela reunião, aquele conselho tinha tomado, combatendo o mau ensino. A gente não pode permitir o mau ensino no meio da igreja. A gente não pode permitir que pessoas sem entendimento, sem discernimento, tragam ensinos que, na realidade, irão mais prejudicar a igreja, o crescimento, o amadurecimento da igreja. As decisões tomadas foram simples, que evitassem certas coisas importantes de se fazer. Então a gente precisa entender isso. A gente não pode permitir o mau ensino no meio da família, a gente precisa combater isso. E como fazemos isso? Esta é a questão. E a gente precisa crescer nessas decisões tomadas em conjunto, de maneira que a gente possa fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e ensinar sobre a vontade de Deus, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender todas as coisas e agir dentro daquilo que seja a vontade do Espírito, para que seja comunicado de maneira segura a todos o verdadeiro crescimento, entendimento e compreensão da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.